Eu estava meditando ainda há pouco na palavra em Romanos capítulo 8. A nova vida debaixo da graça segundo o Espírito Santo, de santidade e adoção. Romanos 8. Louvado seja o Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Apenas esses dois versículos. Podemos acertar. Esta palavra aqui, ela nos deixa uma condição. Não é apenas nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas olha aqui, ó. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, vírgula, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque tem muita gente dizendo que está em Cristo Jesus. Tem muita gente dizendo, eu estou crucificado com Cristo na cruz. Mas continua andando segundo a carne. E andar segundo a carne não se trata de uma doutrina, de um dogma religioso, de religião tal, de religião tal, de igreja tal, de igreja tal. Ah, irmão, mas prova para mim que tal coisa na Bíblia é pecado. Prova para mim que tal coisa na Bíblia é pecado. Não, eu não estou aqui para te dizer o que eu estou dizendo que é pecado, o que não é pecado. Eu estou aqui para te dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. É simples. Porque a carne deseja o que é carnal, o que é material. Mas o que está em Cristo Jesus, está no Espírito Santo, deseja o que é espiritual. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não sou mais um ser humano qualquer. Agora eu sou morada do Espírito Santo. Agora eu sou morada de Cristo, morada de Deus. Agora eu começo a meditar. Eu moro na Alameda Plutão no 748. Quando meu paizinho era vivo, ele decidia a cor que ia ser pintada na casa. Ele decidia a cor do piso que ia ser posto na casa. Agora eu estou lá, eu sou o líder, agora eu decido a cor que vai ser pintada na casa. Eu decido como que vai ser reformada a calçada. Eu decido como vai ser feito o fundo do quintal. Não é a casa que decide. E se Cristo mora em mim e eu sou morada de Cristo, se eu estou em Cristo e não ando mais segundo a carne, é porque Cristo é que manda em mim. E por mais que a minha carne queira fazer tal coisa, sendo Deus o dono da casa, Ele diz o que tem que ser feito e eu obedeço. Deus, aleluia. Glória a Deus. E se eu estou obedecendo a Cristo, nenhuma maldição e nenhuma condenação há, porque agora eu estou em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram. Mas tem gente que ainda não entendeu que andar em santidade não é ser perfeito e santo, mas andar em santidade é carregar Deus no seu coração, e a santidade de Deus começa a resplandecer na tua vida, porque Ele morando na casa, Ele guia a casa e Ele faz acontecer diferente. Ah, irmão, mas tal coisa é só costume de tal religião e de tal religião. Eu não estou aqui para pregar doutrinas e nem costumes. Eu estou aqui para dizer que se Cristo vive em mim, não vivo mais eu. Aí essa palavra que o irmão Daniel acabou de dizer, eu como ser humano
se alguém me ofender 2 vezes, eu já olho torto. Mas se Cristo vive em mim, me ofendeu 2 vezes, e eu chorei, mas se veio me pedir perdão, o perdão vive em mim, porque Cristo vive em mim, e eu perdoo. Mas quando saímos fora de Cristo, a coisa fica diferente. Vou dar aqui alguns exemplos. Há uns 2 meses atrás, em casa, eu fui torrar um amendoim e coloquei uma saca inteira no torrador e me acabou o gás. E eu tinha esquecido de pedir para o irmão carregar. Aí eu desliguei e depois coloquei o gás e fui torrar de novo. Deu um problema que eu ia perder na saca. Não vou explicar o motivo. E eu ouvi Deus falar comigo: faça assim, 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 que tu não perde. E eu fiz aquilo que falou comigo, e a saca foi aproveitada. Outro dia eu fiz um doce novo, que eu estava em casa, sobrou um pouco de doce na panela, um pouco de cocada, e eu senti Deus falar comigo: olha, coloca isso e isso no meio e faz um doce novo, que vai ser um doce novo para você vender. Fiz, trouxe para alguns irmãos experimentar, levei para outros clientes experimentar, mas aí estava dentro de casa, Deus falou comigo: ó, modifica aqui, faz assim e assim que o sabor vai ficar melhor. E eu obedeci e o sabor ficou muito melhor. Agora o que eu quero dizer com isso? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Filho, você está fazendo o doce errado. Faz assim. Se no material ele me ensinou a fazer um doce, imagina no espiritual como que ele vai me ensinar a chegar no céu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se no material ele me ensinou a salvar uma saca de amendoim que ia se perdendo, no espiritual ele vai me ajudar e me ensinar a salvar a minha carne que estava sendo condenada. E as pessoas não entendem. Tem um livro aí que diz assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Tu não sabe o que tu está pedindo. Tu está pedindo a condenação, porque meu, por original, era a condição de Adão quando foi expulso. Porque Adão antes era um homem perfeito, mas no pecado era a morte. E o meu direito era a morte por causa do pecado de Adão. Mas Cristo morreu na cruz, me deu o direito à vida. E se Cristo vive em mim, eu tenho vida e terei vida eterna, como meu Pai venceu a carreira e está com Deus na vida eterna. Maravilha, glória a Deus. O irmão falou aqui sobre perdoar. E eu volto, vou dar mais um exemplo para o lado espiritual. Quem está em Cristo Jesus, tudo é diferente. Mas quando saímos da presença de Cristo Jesus, a coisa muda. No ano de 1991, se não me foge da memória, na cidade de Arealma, já tinha tido outras experiências amargas, mas de repente eu começo a ser perseguido por um menino. Eu tinha meus 12 para 13 anos. E um menino de uns 15 anos começou a me perseguir. E para todo lugar que eu ia, ele me perseguia. E ele me bateu umas 2, 3 vezes e eu fiquei quieto e dizia: crente tem que apanhar. Só que aí eu fui me amargurando. E eu deixei de tomar ceia por 3 meses. De tanta amargura. Porque Cristo foi se afastando. Eu fui me afastando de Cristo. E como eu fui me afastando de Cristo, agora eu não tinha mais o perdão para perdoar. Aí meu pai, pastor da igreja, chegou em mim e disse: o que está acontecendo? Papai, aconteceu isso. Então agora você está em disciplina, porque você está fazendo isso sem tomar. Eu sou obrigado a cumprir o protocolo. Os anos 90 é um pouquinho diferente. Aí me colocou em disciplina.
do igreja estava em disciplina, precisa tomar. Só que aí ele, como pai, ele fez algo que depois eu acho que ele até fica comigo. Ele chegou e me disse: você já está disciplinado. Se você apanhar esse menino na rua de novo, você vai apanhar em casa. E eu fui um filho, irmão, que se eu apanhei do meu pai 2 vezes na vida foi muito. Porque eu dizia: apanhar do pai é desonra. Porque se eu apanhar do pai é significado que eu fiz algo mal. Se eu apanhei do meu pai é porque eu desonrei ele. Se eu apanhei do meu pai é porque eu envergonhei ele. Então eu fazia de tudo para não apanhar. Aí, irmãos, eu não estava em Cristo Jesus. E por não estar em Cristo Jesus, por 1 milésimo de segundo, eu não caí numa cela. Por 1 milésimo de segundo, eu não coloquei um homicídio na minha cabeça. Por 1 milésimo de segundo, eu escutei o grito do meu patrão dizendo: pelo amor de Deus, Carlos, e me segurando. Porque naquele dia, por 1 milésimo de segundo, eu estava matando aquele menino. Literalmente, depois de já ter batido muito, depois de ele estar largado no chão, peguei uma barra de ferro, como aquela assim, e ia mandando na cabeça dele. E o patrão chegou assim e disse: pelo amor de Deus, Carlos, não faça tal coisa, não destrói a tua vida. Porque tinha saído de Cristo Jesus. E detalhe, antes disso, já tinha levado uma facada, uma paulada de um outro que disse: por que você fez isso com ele? Porque ele é crente, crente tem que morrer. Eu dei a cicatriz na mão e na nuca até hoje. Esse depois caiu na prisão por um motivo que não condiz nem dizer aqui no culto, a ponto que o pai dele chegou e falou: Carlos, eu vim aqui para pedir para o juiz que não solte esse moço pelo que ele fez com a minha caçula. Não preciso dizer mais nada. Mas em Cristo Jesus, eu levei uma facada e uma paulada e abaixei a cabeça. Mas quando o inimigo viu que eu já estava batido, fracassado, ele mandou aquele outro vir me dar um tapa no rosto. O crente bate do lado da cara e vira o outro, e mandou. Só que no que ele mandou, o crente já não estava mais em Cristo Jesus. E quando o crente que não estava mais em Cristo Jesus levou um tapa no rosto, ele viu a morte de frente. Por que eu estou te dizendo isso? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus Ele é o nosso domínio. Nós não dominamos a nossa carne, mas quando Cristo habita em nós, Ele domina a nossa carne. Glória a Deus. Nós somos herdeiros do Adão caído. E como herdeiro do Adão caído, em pecado fomos concebidos, e em pecado vivíamos. Mas agora em Cristo Jesus, fomos livres da condenação do pecado, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Mas nós somos carne, somos humanos. E como carne humanos, às vezes, por uma fração de segundo, nos esquecemos a quem pertencemos, nos esquecemos quem habita em nós. Não é porque nós fizemos de propósito, é porque somos humanos, somos barro, e por alguns instantes nós nos esquecemos quem habita em nós. E nesse pequeno momento que nos esquecemos quem habita em nós, é que o inimigo age. São pequenas coisas, pequenas falhas. Contava-se uma história, bem entendido, não é Bíblia, é história de pastor. Nos anos 90, os pastores contavam a história que o diabo chegou no pastor e disse: não pode. Aí o pastor cedeu e disse: só a pontinha pode. O diabo é igual ao Pinóquio, mentiroso. Ele virou de costas e foi andando de costas. Quando ele chegou em cima do púlpito, a pontinha do nariz estava dentro da igreja. O que quer dizer essa história? Uma coisinha de nada que nós permite o diabo destruir a nossa vida.
Não tem nada a ver. Tem muito a ver. A maior mensagem que um ser humano pode pregar não é abrir a boca e subir aqui no púlpito e pregar. Não é chegar lá dentro de um ônibus e pregar. Não é chegar dentro de um trem e pregar. A maior mensagem que um homem e uma mulher pode pregar é ele andar pela rua e o povo olhar e dizer: alguma coisa há diferente. Aquele é diferente. Certa vez eu estava dentro de um ônibus aqui dentro de Bauru. E de repente, uma mulher que eu não conhecia, mas eu vi que ela era das nossas. Vi que ela era de Deus. E ela começa a conversar com a amiga e falar brincadeiras terríveis contra o matrimônio dela. E ela olhou para mim e disse: não adianta ficar bravo, mas a vida é assim. Eu olhei no policial e não estou bravo, eu estou admirado. Admirado o quê, moço? Nunca tinha visto ela. Você, uma serva de Deus, ao invés de orar para que Deus abençoe o teu lar, está dentro do ônibus, humilhando, maltratando e defamando o seu matrimônio. Ela olhou para mim, abaixou a cabeça e, ao invés de fazer o que está fazendo, vai orar. Ela acabou a boca e ficou quieta. Passava mais de um mês ou dois, eu estou andando pela rua e veio vindo ela e o esposo. E eu vi que ela gesticulou falando com ele de longe. E de longe, quando ele veio, ele abriu o braço e disse: missionário, deixa eu te dar um abraço. E eu disse: mas por quê? Porque aquele dia no ônibus, tu salvou o meu casamento. E quem é guiado por Cristo não mata. Quem é guiado por Cristo não aleja. Quem é guiado por Cristo não bate. Quem é guiado por Cristo não faz mal. Aleluia, Jesus. E eu estou dizendo em todo sentido: não mata espiritual. Não mata, não aleja espiritual, não humilha espiritual. Em todos os sentidos, quem está em Cristo não é condenado, porque ele não pratica nada que o leve à condenação. Ele não pratica porque é santo, não pratica porque nele está vivendo a santidade. Viver em santidade não é ser perfeito. Viver em santidade é ser morada do Espírito Santo. Porque onde uma convicção mora no Espírito. Tem umas coisas que nós não paramos para compreender. Ele diz: sede santo como eu sou santo. A palavra sede significa lute, tente, vai até o fim. Outra coisa que eu vou dizer que não é bíblico, tá? Isso é uma analogia, isso é uma configuração. Se eu busco o bom, vamos dar um exemplo do trabalho. O irmão Daniel é pedreiro, eu sou docente. Vamos tomar um exemplo de exemplo. Se eu busco o bom, eu vou estar no regular. Se eu busco o ótimo, eu vou estar no bom. Se eu busco o excelente, eu vou estar no ótimo. E se eu busco o perfeito, eu vou ficar no excelente. Eu nunca vou chegar ao perfeito, porque acima de perfeito não tem mais o que buscar. Então, quando eu busco acima, eu me mantenho no abaixo. Então, diz uma analogia das grandes empresas que você precisa buscar a perfeição no que tu faz, que quanto mais tu busca a perfeição, mais perto do perfeito tu chega, mais perto tu chega no excelente. O excelente não é perfeito. O excelente, se você procurar, sem achar defeito, mas são defeitos que você vai procurar e vai ter que procurar muito. O defeito do excelente, somente o perfeito vai conseguir procurar. E o perfeito é Deus. Aleluia. Então, quando você conseguir chegar na estatura do homem perfeito, Deus olha, também a Bíblia não diz isso, tá? É um pensamento meu. Deus olha no céu e fala: ó, o meu filho chegou na estatura que eu queria que chegasse, até o máximo. E para o ser humano, chegou aqui ao mais alto para chegar, é perigoso cair.
60, com 74. Vem, filho. Aleluia. Ele já está com 80. Vem, filho. Mas a vez está com 14, chegou. A vez está com 5, chegou. Assim, Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Vamos entender isso aqui. Ah, mas o Altíssimo tem esconderijo? O Altíssimo não se esconde. Ele é o esconderijo. Aleluia. A sombra dele é o esconderijo. Debaixo das suas asas estará seguro. Mas tem um detalhe: para se esconder no Altíssimo, é necessário pertencer ao Altíssimo. A pessoa quer fazer o seguinte: vamos levar no tempo medieval, que as cidades fortificadas eram cercadas por muro. Aí alguém é assim de Jerusalém cercada por muro. Aí ele fala assim: eu sou de Jerusalém, mas eu quero ser livre, eu vou morar do lado de fora. Aí vai lá e monta a tenda dele na beira do muro do lado de fora. Ele é cidadão de Jerusalém, mas está morando na beira do muro do lado de fora. Eu estou protegido, eu estou na beira do muro. Os soldados estão lá em cima do muro. Mas quando o inimigo chega, ele vai fazer de tudo para subir o muro para pular para dentro. Porque ele sabe que o único jeito que ele está fazendo está estourando os portões para subir o muro. Aí os soldados estão em cima do muro para dentro. E o cidadão que não quer fazer parte da comunhão está do muro para fora. Sou de Jerusalém, mas eu não concordo com algumas coisas que pregam em Jerusalém. Então vamos ficar do muro para fora. Aí vem o inimigo, e quando o soldado inimigo vem, ele vem varrendo tudo, e o primeiro que ele vai atacar é quem está do lado de fora do muro. Aí o soldado vai olhar e fala: eu não posso fazer nada, eu tenho que proteger quem está dentro do muro. Aí Deus diz: eu vou proteger quem está debaixo da minha sombra, mas para estar debaixo da sombra de Deus, tem que estar debaixo da ordem de Deus, e tem que estar obedecendo a vontade de Deus. Não dá para ser cidadão do céu e viver fora dos muros. Ele diz assim: aos seus anjos dará ordem aos seus respeitos. Mas para que ele dê a ordem aos anjos ao seu respeito, tu tem que estar no esconderijo dele, embaixo da sombra dele. O Espírito Santo tem que estar habitando em ti. Porque o Espírito Santo é a sombra do Onipotente. E a sombra do Onipotente tem que estar em ti. Se a sombra não estiver pegando em ti, não tem como tu ser defendido. Mas quando você está debaixo da sombra do Onipotente, você pode estar no deserto de um sol escaldante, que é a sombra do Onipotente te alivia. Você pode estar no deserto, no frio da noite, que chega uma tarde frio. Porém, a sombra do Onipotente, a mão dele, o calor dele te aquece. Ela é coluna de fogo à noite e é nuvem de dia. Mas você tem que estar debaixo da sombra dele. Você tem que estar em obediência. Você tem que estar em Cristo Jesus. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Ei, tem gente que vem contando testemunho, eu até difícil acreditar. Mas não foi só de algo, não. Em Pederneiras eu cheguei para estudar na escola. E o menino me perseguia todo dia e me batia. Por quê? Porque crente tem que apanhar. Um dia não foi maldade, ele me deu um chute. No que ele me deu um chute, ele desequilibrou, caiu e bateu a cabeça.
Chegou lá no hospital, contaram para a mãe dele, na diretoria, que ele batia no crente e que disse que o crente tinha que apanhar. Segundo o que me falaram, não sei se é verdade, que a mãe dele foi visitar ele, você também, que nos anos 90 as coisas eram diferentes, que não é igual hoje, né? Aí a mãe dele falou para ele, ó, se recupera bem, tá? Que agora, na hora que você chegar em casa, você vai virar crente. Mas por que, mãe? Porque crente tem que apanhar e você vai virar crente. Vai aprender a respeitar crente. Que eu não sou crente, mas eu não aceito isso na minha casa. Em Cristo Jesus, não precisou fazer mal para aquele menino. Jesus me defendeu e ele foi corrigido. Mas quando eu estava fora de Cristo Jesus, quase que eu fui parar atrás das grades, pelo mesmo motivo. Olha só, em Cristo Jesus, me bateu por ser crente, e eu não fiz nada contra ele, e ele foi corrigido. Sem Cristo Jesus, me bateu por ser crente, e eu quase fui preso. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, eu respeito o meu lar, e se eu respeito o meu lar, nenhuma condenação há em mim. Eu cheguei numa loja para vender meus doces, um lugar que meu pai colocou lá para vender, e a gerente olhou para mim e falou, acho tão lindo. Eu falei, o quê? O jeito que o senhor respeita as minhas vendedoras, as minhas funcionárias. Eu olhei para ela e disse, não me leve a mal o que eu vou te dizer, e não me leve por arrogância, mas eu não respeito as suas funcionárias. Não, eu respeito minha esposa e as minhas duas filhas. O dia que eu perder o respeito pela minha esposa e pelas minhas duas filhas, eu não respeito ninguém mais. Mas eu vou te contar um segredo. Sabe por que eu respeito minha esposa e minhas filhas? Ela falou, por quê? Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo vive em mim. É Ele que manda na minha vida. Um dia eu passei por uma principal do Estado, prefeitura, porque eu fui passar por um procedimento cirúrgico que era obrigado a passar por ela durante as etapas do procedimento. E ela olhou para mim e disse assim, tem algo no senhor que eu não estou conseguindo decifrar. Tem algo no senhor que eu tenho que saber antes do senhor ir embora. Eu não posso deixar o senhor ir embora sem me contar o que é que eu não estou conseguindo descobrir. E eu acabou tudo, eu falo, da minha parte, o senhor está liberado para cirurgia. E eu estava indo embora, não vai embora ainda não. O senhor precisa me dizer o que tem que eu não consegui decifrar. Eu olhei bem para ele e disse, é simples, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele me transformou num obreiro, num conselheiro matrimonial, num conselheiro para jovens. Ele vive em mim e Ele tem feito o que eu faço, não sou eu. O mistério que tu não descobriu é porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ela olhou para mim e disse, olha, realmente eu vi algo diferente que não conseguia decifrar. E agora eu entendo por que eu não conseguia decifrar. Porque não vive tu, mas Cristo vive em ti. Não sou perfeito. Às vezes aqui mesmo, como o irmão Daniel já falou, teve dia que eu ia para minha casa sentido machucado com alguém. Mas depois chegar e dar um abraço, ficar tudo em paz, porque é o seguinte, nós somos ovelhas. E o meu avô era pastor de ovelhas, carneiro. E a porta do aprisco é pequena, é estreita. O carneiro não judia um do outro por propósito. Mas quando vai entrar na portinha, um quer entrar para primeiro, porque dá hora de dormir, e um dá cabeçada no outro. Não é que dá cabeçada, bate a cabeça do outro, pisa no pé do outro. Mas o segredo que eu vi um estudioso falando, isso não foi meu avô que ensinou, mas o segredo que os estudiosos que viram a diferença da ovelha para a cabra, do carneiro para o bode. Você vai lá, pega um carneiro que vem de um outro rebanho muito longe, uma carneira, um carneiro,
e chega e coloca no meio do rebanho, do seu rebanho. Você comprou um fora e trouxe. Quando você põe no meio do seu rebanho, todos os seus rebanhos chegam e começam a se esfregar nele. E começa a se esfregar de novo. E se esfrega, se esfrega, se esfrega, se esfrega, se esfrega, se esfrega. Ó, depois que se esfregou, você não é mais do outro rebanho. Você tem o nosso cheiro. Você é o nosso rebanho. Mas quando é o rebanho de carne, não são trejeitos, maneiras de viver minha. Mesma coisa cristiano. E mesma coisa eu, cristiano, vou olhar para ele e falar, mas tem uma coisinha ali no Bob que eu não gosto. Vou gostar. Porque ele não faria daquela maneira, mas o amar tem uma diferença. Eu costumo dizer que o amor, ele é mel e fel. Mel e fel. O amor é mel para quem é amado e é fel para quem não ama. O que é fel para quem ama? Você já viu uma mãe que tem uma vida reta e tem um filho drogado, um filho alcoólatra, um filho perdido? Você já viu? E ela é uma mãe reta. Não estou falando nem de cristão, não estou falando nem de certo de Deus, estou falando de uma pessoa reta. Reta moralmente. Você vê ela desistir do filho? Você vê ela abandonar o filho? Mas não está sendo fiel para aquela mãe suportar o filho daquela maneira? Mas o filho que está recebendo o cuidado daquela mãe, o cuidado está sendo mel na boca dele. Às vezes o filho sai e fala uma palavra dura para o pai e vai, estou saindo da tua casa. Quebra a cara lá e volta. E o pai engole o fel e abre os braços e diz volta. E quando o pai abriu os braços e disse volta, o filho recebeu o bem. Porque ama. Ele recebeu o mel porque é amado e o pai recebeu o fel porque ama. Na vida conjugal, é mais ou menos assim. A mulher suporta o fel no marido em algumas coisas do marido que não está agradando ela. Mas o marido suporta o fel pela mulher em algumas coisas que ela não está agradando ele. E ambos recebendo o fel, recebem o mel, porque um amando o outro, doa o mel para o outro e segura o fel para ele. O amor é isso. O gostar é palatar. Algumas coisas que ele faz, eu não gostaria de fazer, não por ser errado. Por exemplo, eu amo pescar. Pescava muito com meu pai. Eu vou pescar. Mas tem irmão que não gosta de pescar. Ah, eu gosto de pescar, mas se ele me convidar para pescar, eu não vou, porque eu não gosto de pescar. Está entendendo? Isso é gostar. Mas mesmo se o cristiano não gostar de pescar, eu amo ele. É meu irmão. E ele me ama gostando de pescar, porque ele é meu irmão. Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E para finalizar, já está dando 9:10, eu quero dizer alguma coisa aqui também. Os casais, façam uma interpretação correta do que tu ouve, tá? Quando diz que o amor tudo suporta, entenda, está se retratando, falando das tribulações naturais da vida. O amor tudo suporta as provações naturais da vida. Perdi o emprego, minha mulher está junto, suporta. Fiquei doente, minha mulher está junto, suporta. Perdi a casa, minha mulher está junto, suporta. Fui no fundo do poço, minha mulher está junto, suporta. E vice-versa. Agora tem gente, não estou dizendo que é o caso nosso aqui, igreja, entenda. Eu estou dizendo que tem pessoas por aí que ele faz uso dessa palavra.
suporta. Eu posso encher a cara e chegar a Deus, porque o amor não suporta. Eu posso ir por outros pastos, porque o amor não suporta. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz que o amor tudo suporta nas tribulações naturais da vida. Está chorando, está junto, está passando fome, está junto. Faltou a água, está junto. Faltou a luz, está junto. Está na UPA com o filho, está junto. O pai morreu, está junto. Vamos botar algo para os irmãos aqui. Vamos fazer lesbiana esse casal. Desde que eu conheci, que eu casei com a minha esposa. Ou melhor, desde que eu comecei a namorar ela. Toda vez que saímos a família inteira, ela nunca tinha sentado no banco da frente. Não fui eu que pedi. A primeira vez que ela falou para o meu pai, vai na frente, meu pai falou, não, o lugar é seu, você casou com meu filho. Ela olhou para ele e disse, eu casei com o seu filho, mas o senhor é o líder da família, eu quero que o senhor vá na frente. 12 anos. Foi minha mãe, agora foi meu pai. No dia que ia sair para o velório, ela sentou na frente, que eu vi quando ela falou, Deus, agora eu vou tomar o meu lugar, porque agora o lugar é meu. O amor tudo suporta. Ela quis dar a honra para o meu pai durante esses 12 anos. As tribulações da vida. Tribulação, porque uma mulher que está casada, ceder o seu lugar por direito, é se humilhar. Porque o lugar por direito no banco da frente é da esposa. O sogro, a sogra, biblicamente tem que ir para trás. Biblicamente, deixará o homem, sua mãe e seu pai, se unirão no tempo. Mas ela olhou e disse, não, o senhor é o líder da casa. Eu sou o chefe da minha casa, mas ele é o líder da família. E em outubro, ele me chamou a atenção muito duro na frente da minha filha mais velha. Por algo que também não era para tanto. Dentro da casa dele, ele me chamou a atenção firme. E eu abaixei a cabeça e fiquei calado. O amor tudo suporta. Quando eu virei as costas, cheguei na minha casa na frente, a Ana Júlia me perguntou, papai, por que o vovô falou daquela maneira e o senhor abaixou a cabeça e ficou calado? Eu tenho 10 anos. Eu só olhei para ela e disse, porque é assim que se trata um pai. O amor é mel e fel. Naquele mês de outubro, eu dei o mel para ele, segurei o fel para mim e saí calado. Quando foi agora, semana passada, eu buscando ela na escola, ela disse para mim, papai, aprendi mais uma lição sobre aquele dia que o senhor abaixou a cabeça do vovô e ficou quieto. O que é que você aprendeu, filha? Se naquele dia o papai tivesse retrucado e gritado com o vovô na minha frente, o papai estaria chorando muito mais agora. 10 anos ela tem. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu não fui bom para o meu pai porque eu era perfeito. Eu fui bom para o meu pai porque eu segui o passo dele e vivi em Cristo Jesus. Porque os pouquinhos momentos que eu saí fora de Cristo Jesus, eu envergonhei ele. Imagina como foi para ele quando ouvi falar, o filho do pastor quase matou o outro dentro da oficina. Você já parou para pensar isso? Quando chegou em casa no ouvido dele, o filho do pastor Zé Gomes, por pouco matou um, não matou porque o patrão chegou e não deixou. E hoje, quando eu me lembro disso, eu falo, 1 minuto que eu saí fora da presença de Deus, eu envergonhei o nome do meu pai.
nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas vou te contar um segredo. Se você estiver fazendo o que você quiser, sinto muito dizer, você não está em Cristo Jesus. Mas se mesmo chorando, mesmo doendo e mesmo amargurado, você deixar o que você quer e fazer o que Ele quer, então tu está em Cristo Jesus, estará em toda a glória. Não se trata de uma doutrina feita por homem, trata de estar em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.